extremamente desagradável lidar com gente com a cara que está sempre amarrada, de mau humor. A convivência se torna pesada, difícil. E o cristianismo, não poucas vezes, tem sido acusado de carrancudo, como se o cristianismo fosse um bárbaro, algo que nos oprimisse, algo que simplesmente ou só nos diz não pode isso, não pode aquilo. Como se diz popularmente, tudo que é bom, é ilegal, é imoral ou engorda. Parece que o cristianismo é visto, ou alguns cristãos são vistos como pessoas que sequer sabem o que seja a alegria. Esses dias fui convidado a pregar uma novena para falar sobre a encíclica do Santo Padre, o Evangelho da Alegria. E comecei a novena falando justamente dos cristãos que parecem aquele personagem da série Harry Potter, os Dementadores. Os Dementadores eram umas entidades que, por onde passavam, roubavam, sugavam de tal forma a alegria de quem estivesse por perto, que a pessoa virava como um morto-vivo. E alguns cristãos parecem uns dementadores, assim, onde chegam e espalham o gelo ao seu redor. Pois conosco não pode ser assim. Na última ceia, nosso Senhor falou aos apóstolos, um pouco antes da paixão: vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, que o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. E São Paulo, dirigindo-se aos filipenses e também a nós, nos ordena de forma imperativa: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma. No Sínodo dos Bispos de 2005, o Papa Bento XVI, fazendo alusão a este imperativo de São Paulo, perguntava aos bispos: é possível ordenar, mandar que sejamos alegres? E ainda se questionava: é possível que estejamos sempre alegres? A alegria pode nos ser imposta como um dever? Perguntava Bento XVI. E ele dava uma resposta dizendo: se a pessoa amada, se o amor, se a pessoa é amada, se o amor, o maior dom da minha vida, estiver próximo de mim, se eu puder ter a certeza que aquele que me ama, Deus, está perto de mim, também nos momentos de tribulação, então poderá sim manter-se firme no meu coração uma alegria que é maior que todos os sofrimentos. Ou seja, a raiz da alegria cristã é a certeza da presença de um Deus que nos ama e que está constantemente ao nosso lado, mesmo em meio aos momentos de dor e tribulação. Se for este o fundamento da alegria, nada nos tira a alegria, nem a doença, nem a morte, nem as dificuldades pelas quais estejamos passando. Agora, se pusermos por fundamento da alegria situações que são mais frágeis, estou alegre somente quando tenho dinheiro, estou alegre somente quando gozo de saúde, estou alegre somente quando todos me querem bem, pois aí então, essa alegria é extremamente frágil e terá muitos altos e baixos. Portanto, se quisermos colocar em andamento este imperativo de São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, precisamos colocar no fundamento da alegria a certeza da presença de Deus ao nosso lado. Daí que o Senhor tenha dito aos seus na última ceia: por ora estáis tristes. Por quê? Porque o Senhor seria tirado da presença de Deus. Mas ele diz: voltarei a vê-los ressuscitado. E então, ninguém jamais poderá nos tirar da alegria. Porque ressuscitado, ninguém mais poderia tirar da presença deles o Senhor Jesus. O Papa Francisco, na sua encíclica, o Evangelho da Alegria, diz assim: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus.
reconheço, diz o Santo Padre, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras. Adapta-se, transforma-se, mas sempre permanece, pelo menos como um feixe de luz, que nasce da certeza pessoal de que, não obstante as aparências contrárias, somos infinitamente amados. Isso aqui é a raiz da alegria cristã. Deus nos ama, está sempre perto de nós. Nós é que podemos nos afastar de Deus. E aí é quando se dá a tristeza no nosso coração. São José Maria Escrivá diz assim: a alegria é um bem cristão. Só desaparece com a ofensa a Deus. Porque o pecado é fruto do egoísmo. E o egoísmo é causa da tristeza. E nos convida São José Maria a um exame de consciência. Não há alegria? Então pensa, há um obstáculo entre Deus e mim. Quase sempre acertarás. Por algum motivo, sentimos tristeza no coração, passamos o exame de consciência. Encontraremos escondidinho em algum lugar o egoísmo, o pecado, que nos roubam a presença de Deus, ou melhor, nos afastam da presença de Deus e nos traz, por consequência, a tristeza. Para estarmos alegres e alegrar os demais, é preciso que aumente o nosso amor a Deus. Nossa vida de oração, nosso amor à Eucaristia, nossa mortificação por amor, nossa luta pelas virtudes. E, por consequência de sermos alegres, viveremos no trato com as pessoas na virtude do bom humor. Quem tem alegria tem bom humor. Nos seus princípios teológicos, então, o cardeal Ratzinger dizia assim: onde quer que a alegria esteja ausente, onde quer que desapareça o senso do humor, com certeza ali não está o Espírito de Jesus. Forte isso. Autobarmos, não às vezes conosco mesmos, sem um mínimo de senso de humor e sem um pingo de alegria, diz o cardeal Ratzinger, com certeza ali não está o Espírito de Jesus. O bom humor torna-nos amáveis, faz bem, é como um bálsamo que suaviza e perfuma as asperezas da vida. A vida por si já é dura demais. Os santos, veremos alguns exemplos logo mais, nos convidam ao bom humor porque a vida já tem muitas asperezas, não precisamos ser nós a acrescentarmos outras tantas. Com tom áspero, com tom carrancudo, Papa Francisco, aliás, usa uma linguagem muito simples. Ele tem repetido várias vezes: o cristão não pode ter cara de vinagre. Não és feliz, nos diz São José Maria, porque ficas ruminando tudo como se fosses sempre tu o centro. Te dói o estômago, te cansas, te disseram isso ou aquilo. Estás triste? É porque te colocaste no centro do universo. Te sentes julgado à plataforma. E quando não te trataram como achavas que devia ser tratado, tenha tristeza. E aí segue aconselhando São José Maria: já experimentaste pensar nele, ao invés de ti, e por ele, os outros? Receita muito simples, para espantar a tristeza, ser menos egoísta. Pensa menos em ti. Aliás, por exemplo, Christopher Reeve, aquele ator que fez o Super-Homem, que ficou por causa de uma queda do cavalo tetraplégico, ele dizia que quando começavam a perceber, ele e a esposa, começavam a perceber que ele estava se entregando para a depressão, ou para a lamentação, ou para a autopiedade, o que é que eles faziam? Saíam de casa e iam visitar os doentes. Ele dizia que era um santo remédio para pensar menos nele e mais nos outros.
santos são maravilhosos exemplos de bom humor. São Felipe Neri, ele diz que devemos saber rir de nós mesmos, sem dar importância aos nossos méritos, aos nossos dramas e às nossas tragédias cotidianas. Saber rir de si mesmo. São Thomas More, que era chanceler da Inglaterra, bem naquela ocasião, naquele período em que se deu o cisma do rei Cuidado, não aceitou, mesmo sendo chanceler, não aceitou a separação com a Igreja Católica por parte da Inglaterra. Por não aceitar, foi condenado à morte por decapitação. Quando o carrasco estava com o machado apontado para o seu pescoço, ele, dirigindo-se ao carrasco, disse: "Ânimo, rapaz! Não tenhas medo de cumprir o teu dever. Meu pescoço é muito curto. Cuida, pois, de não cortá-lo de lado para que não fique abalado o teu prestígio." E ainda disse: "Deixa-me ajeitar a barba, não aconteça que também a cortes. Ela nada tem a ver com isso." Diante do drama do próprio partido, saber usar de bom humor. Isso só se dá com quem tem muita presença de Deus no coração, que não fica se lamentando sobre si mesmo. São Lourenço, este episódio é muito conhecido, martirizado no ano de 285, foi condenado à morte e foi queimado, assado numa grelha. O imperador mandou que ele fosse assado a pouco baixo, para morrer devagarinho. Temos no alto da catedral, olhando de frente, uma imagem de São Lourenço. Ele é representado justamente segurando uma grelha. E contam as atas dos martírios dos primeiros séculos que, enquanto estava sendo assado, virando-se para os carrascos, disse: "Este lado já está assado, pode pegar um para o outro." Os caros, peçamos a Deus que saibamos cultivar a virtude da alegria e do bom humor. A alegria é um dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque a alegria se dá quando temos a presença de Deus no coração. Há que se pedir essa graça de sermos mais alegres e mais bem-humораdos. São Thomas More, segundo conta-se numa das suas biografias, todos os dias pedia a Deus a graça da alegria e do bom humor. E alcançou o de usá-la e provou tê-la recebido e ser virtuoso neste ponto no momento da sua morte, como há poucos vimos. Ele rezava todos os dias esta oração, que por intercessão da Virgem Maria, uso-me para que a façamos nossa oração hoje. Dai-me, Senhor, a saúde do corpo, e com ela o bom senso para conservá-la o melhor possível. Dai-me, Senhor, uma boa digestão e também algo para digerir. Dai-me uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo o que é bom e puro. Dai-me uma alma afastada do tédio e da tristeza, que não conheça os resmungos, as caras rachadas, nem os suspiros melancólicos. E não permitais que essa coisa que se chama o eu, e que sempre tende a dilatar-se, me preocupe demasiado. Dai-me, Senhor, o sentido do bom humor. Dai-me a graça de compreender uma piada, uma brincadeira, para conseguir um pouco de felicidade e para dá-la de presente aos outros.